Então, olha, eu vou compartilhar com vocês a correção de deveres. Abram a apostila de laboratório. Vamos lá na primeira atividade, que foi na página 49, sobre o uso do microscópio. O ano passado, vocês já aprenderam como manusear o microscópio. Então, vocês aprenderam o nome das peças, como ligar, como desligar, como focalizar. Inclusive, eu falei sobre isso na aula que nós fizemos sobre a correção de deveres. Eu quero, então, frisar que nós estamos relembrando aquele conteúdo. Alguns alunos entraram esse ano, é a primeira vez. Caso tenha mais dúvida, pode me chamar no privado para esclarecer essas dúvidas também. Mesmo aqueles que já estavam no colégio ano passado, se tiver dúvida, só perguntar. Então, quanto ao uso do microscópio? Primeira pergunta. Para que serve o microscópio? Então, vamos lá. Isabela, me ajuda a responder essa. Para que você acha que serve um microscópio? Analisar estruturas em nível microscópio? Analisar estruturas. E essas estruturas eu tenho que imaginar o quê? Elas não podem estar visíveis a olho nu. Então, a partir disso, eu consigo analisar diversas estruturas. Tem que ser apenas ser vivo para eu poder analisar no microscópio? Não. Eu posso analisar, por exemplo, o próprio vírus. Não é um ser vivo, mas eu posso analisá-lo no microscópio. Para que o microscópio tenha serventia, para que ele tenha validade, eu preciso de duas coisas. Quais são elas? O que eu preciso para que o microscópio funcione? Luz. Luz. Luz e lente. Luz e lente. Certinho. Então, são essas duas estruturas que eu preciso no microscópio. Não esqueçam disso. Luz e lente. A luz pode ser natural ou a luz pode ser artificial. Por enquanto, nós trabalhamos com o microscópio apenas com a luz artificial. Isabela, já que você estava me ajudando, lê o que eu propus de resposta para vocês nessa número 1. O microscópio serve para possibilitar a ampliação de imagens que não são possíveis observar a olho nu, ou seja, estruturas microscópicas. Tudo isso deve acontecer através da luz e na presença de lentes de aumento. Certo. Essas lentes de aumento existem em dois tipos. Existe a lente de aumento, que é a ocular, e existe a lente de aumento chamada também de objetiva. As oculares têm um valor padrão para aquele microscópio. As objetivas, elas podem alterar o seu valor de alcance dependendo da sua rotatividade. Para isso, então, nós vamos sempre movimentar o revólver. A partir disso, então, nós vamos ver a pergunta número 2, que fala: dê a função das seguintes partes do microscópio. Nós vimos, então, que o microscópio ele possui diversas partes, cada uma delas recebe um nome. André, quando você perguntar numa prova, eu tenho que falar com essas palavras aqui? Não. Então, o importante, uma dica para vocês, saibam como ligar, desligar e focalizar, porque a partir disso você entende a função daquela peça. Vocês podem sempre explicar com as palavras de vocês, sempre utilizando alguns argumentos e textos científicos. Então, a primeira, então, o pé. Arthur Teixeira, me ajuda a definir essa. O que você classifica? Como que você definiria o pé de um microscópio? É a base do aparelho. A base do aparelho, certinho. Olha lá, ó. O que eu coloquei? Base do aparelho suporta todas as outras estruturas. É importante também, pessoal, quando a gente for analisar uma peça, uma parte, alguma coisa no microscópio, observar se o microscópio não está fora do nível, porque pode atrapalhar também um pouco a visualização. Próximo, revólver. Gabriel, me ajuda nessa? Gabriel Favarini? O que é o revólver no microscópio? Gabriel? Vai lá. Vão ligar as câmeras, pessoal. Vocês têm que ficar com a câmera ligada. Gabriel? A minha apostila não tem essa página. Não? A página 49? Não. Então, depois, vou fazer a correção dessa parte.
Aí depois vocês coloquem ela para mim. Não tem o dever da aula 1, não, Pedro? Não. Só do Pedro? O restante tem, pessoal? Confira aí para nós. Sim. A minha também Eu tem, também não, tem, viu? não. Tem. A minha Tem. também. Então, alguns têm. Então, os que não tiverem, vai fazer o favor para mim. Lá na parte de anexo e anotações, coloquem essa página. Copiem as respostas, por favor. Ô, posso responder aí? Vai lá, Gabriel. Deixa a câmera Revolve ligada. uma peça. Quê? A câmera? Câmera? No É. meio. Você quer dizer? Isso aí. O Vai lá. revólver é uma peça giratória onde se conectam os objetivos e que permite a instantânea mudança das mesmas. Certinho, olha. Pessoal, no revólver, vocês têm que imaginar o seguinte. Sempre, para que vocês movimentarem a objetiva, vocês devem movimentar pelo revólver. E o que ocorre? Quando vocês forem movimentar a objetiva pelo revólver, escutar um cliquezinho. Esse clique indica que a objetiva está encaixada no local correto para a análise ali. No nosso microscópio, nós temos 3 objetivos diferentes. A de 4, a de 10 e a de 16 vezes de aumento. Quando eu falo assim, amplia um objeto com ocular de 10 vezes e com objetivo de 4 vezes. Vocês multiplicam as duas. Então, 10 vezes 4, o objeto foi ampliado 40 vezes. Então, revólver é o que o Gabriel comentou. É uma peça giratória onde se conectam os objetivos e que permite a instantânea mudança das mesmas. Chariot. Gabriel Kennedy, me ajuda nessa agora. O que é o chariot no microscópio? Essa parte a gente quase que não comenta sobre ela, mas ela tem muita importância no microscópio. Gabriel Kennedy, cadê você? Então, vamos lá. Maria Clara Costa, me ajuda? Ele serve para movimentar a preparação? Isso, movimenta a preparação. Ele movimenta a lâmina de formas laterais. Aquele parafusinho onde que fica preso a lente. Então, olha aqui. É um dispositivo preso à platina, dotado de movimento antero-posterior e lateral, destinado a movimentar a preparação. Parafuso micrométrico. Manu, me ajuda nessa? O que é o parafuso micrométrico? Micrométrico Isso. é um dispositivo destinado a dar pequenos e lentos deslocamentos ou canhão ou platina. Certinho. Focalizar. Isso. Então, ele serve para focalização fina. Então, quando vocês estão em dificuldade, a focalização está um pouco embaçada, vocês vão movimentando o parafuso micrométrico, que fala. É um dispositivo destinado a dar pequenos e lentos deslocamentos ao canhão ou à platina. Serve para focalização fina. Depois da pergunta 3, fala-se o seguinte. Escolha outras 3 partes do microscópio, no caso, e dê suas funções. Existem outras diversas partes. Existe o braço, condensador, diafragma, ocular, objetiva. Então, a que eu escolhi foi, olha, a platina. A platina, então, é onde que fica a lâmina, onde que eu coloco a lâmina. É a mesa de trabalho. Então, é a mesa de trabalho onde se coloca a preparação para o exame. Platina também pode ser chamado de mesa popularmente. Parafuso macrométrico. Ele fica próximo do parafuso micrométrico. Só que ele serve para dar movimentos no sentido de elevar ou de abaixar a platina. Tem que tomar cuidado para não elevar demais e quebrar a lâmina que vai estar sendo observada, ou quebrar a objetiva. Sempre observar isso. Sempre que vocês forem movimentar a objetiva, abaixar a platina com o parafuso macrométrico. Diafragma ou íris. Ele fica colocado no condensador e é destinado para restringir o diâmetro de feixe luminoso. Então, vai controlar a quantidade de feixe de luz. Página 2, página 50. Essa está disponível para você, Pedro? Na apostila? A descoberta da célula, página 50?
Tá. Tá? Então me ajuda nessa, por favor. Nessa aqui, ó, deixa eu explicar isso. Nós comentamos qual foi o cientista que descobriu a célula. Na prática, vocês deveriam fazer o corte de uma cortiça, de uma rolha. Mas como não estava disponível, eu deixei vocês livres no laboratório. Alguns fizeram a prática para analisar células da boca, outros analisaram cabelo, foram até o pátio lá da escola, pegaram folhas, insetos, e vocês construíram a sua própria lâmina. Diante disso, então, na pergunta 1, quem descobriu a célula? Quem que você colocou? Robert Hooke. Robert Hooke, isso aí, ó, cientista Robert Hooke. Essas perguntas são mais curtas aí. Vamos lá, então. Pergunta 2. Quem vai me ajudar nessa? Vitor Couto, tá aí? Vitor Couto. Vitor Vaz. O Vitor Couto apareceu agora. Vai lá, Vitor. Pergunta 2. Que material ele observava quando descobriu a célula? O que você colocou? Eu não fiz essa não, vou te falar bem a verdade, viu? Vitor, vamos começar a fazer as atividades, pessoal. Aqueles que não fizeram, coloquem as atividades em dia. Então, quando ele observou a célula, como eu comentei anteriormente, ele observou células de cortiça. Então, cortiças são células mortas de uma determinada plantação, de uma determinada árvore. Pergunta 3. Vamos lá, o outro Vitor, então, agora, Vitor Vaz. Me ajuda, Vitor? Por que ele usou o termo célula? Essa palavra célula, ela é de uma origem. Vitor Vaz, cadê você? Meu Vitor? Oi. Me ajuda nessa. É eu. O que você colocou na 3? Espera aí. Olha, aí, diante disso, então, o que vocês têm que sempre observar? Uma dica também na área de ciências. Quando vocês estiverem com dificuldade na palavra, observem pela etimologia dela. De que ela pode ser formada, o que ela te lembra, que isso vai facilitar. Célula. Então, ela dá origem... O que você colocou, Victor? Espera aí, eu acho que eu tô na página errada. Então, é a página 50. Vamos acompanhar aí, pessoal. Ó. Página 50. Então, você vai me ajudar na próxima, hein? Nessa aqui, pessoal, a palavra célula, ela dá origem, vem de origem da palavra célula. Aí, a resposta vem o seguinte, ó. Célula deriva do latim célula, diminutivo de cela, pequeno compartimento. Desta forma, Robert Hooke utilizou o termo célula para designar cada uma das microscópicas cavidades existentes na cortiça. O que aconteceu? Quando ele analisou, ele observou, pegou a cortiça, colocou no microscópio, ele viu que existiam várias cavidades e sem movimentação nenhuma. Até então, ele pensava que a célula era daquela forma. Depois de muito tempo, eles foram analisar células vivas e observaram, então, que as células possuem capacidade de movimentação. Tanto é que a definição da palavra célula é que a menor estrutura que dá função, que tem função ao corpo de um ser vivo. Para ter um ser vivo, é necessário que tenha célula. Agora, então, nós vamos fazer correção lá na página 65. Passa lá para a página 65 agora. Falando sobre os espermatozoides. Só que eu aproveitei, na aula sobre o espermatozoide, e fiz uma comparação também com o óvulo. Então, nós falamos, ao mesmo tempo, de espermatozoide, mas nós falamos também do óvulo. Nós diferenciamos essas duas estruturas, esses dois gametas, o gameta masculino e o gameta feminino. Na pergunta 1, pede para que vocês façam o desenho de um espermatozoide e coloquem as suas principais partes. Ó, faça um desenho esquemático do espermatozoide, destacando suas principais partes. Diante disso, então, aqui está a imagem do microscópio e as suas partes, então. Aí nós temos o acrossomo, o núcleo, que aí
Dentro do acrosoma do núcleo é formada, então, uma parte única, que é a cabeça. Temos os centríolos, a mitocôndria, a peça intermediária e o flagelo. Pelo flagelo, o espermatozoide, ele consegue se movimentar. E isso se deve, a energia para ele se movimentar, se deve à mitocôndria, que é a estrutura, então, presente no flagelo. Quando acontece a fecundação, apenas a parte da cabeça do microscópio que fecunda no óvulo. Então, dessa parte aqui do centríolo para cá, ela não entra no óvulo. Então, todas as mitocôndrias presentes no corpo de um ser vivo, ele é de origem materna. O DNA mitocondrial, ele é apenas da mãe. O pai não envia essa parte para o processo de germinação. Na pergunta 2, só que antes da pergunta 2, eu comentei com vocês aquele dia, na verdade, quando eu fiz a correção do simulado, que eu estaria disponibilizando a imagem dos microscópios, nossa, eu tô com o microscópio agora na cabeça, dos espermatozoides que são considerados viáveis para a fecundação. No caso, esse aqui, o normal, é o único que é viável para a fecundação. Só que existem esses outros espermatozoides aqui que eles não estão prontos e não podem fecundar. Quando nós estávamos lá na aula presencial, eu mostrei para vocês um vídeo de um espermograma. O espermograma ele acontece, então, quando o homem pretende guardar seus espermatozoides, ou senão ele quer fazer uma vasectomia, ele quer fazer uma fertilização in vitro, então ele vai fazer uma observação dos seus espermatozoides. Se o bioquímico, o biomédico observa que os espermatozoides são anormais, indica que ele não pode ter um filho. Pergunta 2 agora. Descreva o caminho percorrido pelo espermatozoide nos aparelhos reprodutor masculino e no feminino. Laura Faria, me ajuda nessa? O que você colocou o caminho para o espermatozoide passar no aparelho reprodutor masculino? É a 2? É a 2. Eu coloquei tubos seminíferos, epidídimos, canais deferentes, próstata, vesículas seminais e são eliminados através da urina. Certinho, ó. Acompanhou junto comigo aqui. Agora vamos lá no aparelho reprodutor feminino. O que você colocou? Eu coloquei... são depositados na parte superior... Não. Atravessa o útero, chega nas tubas uterinas e, por último, fecunda o óvulo. Então, mas primeiro ele tem que passar pelo canal vaginal. Depois do canal vaginal, ele chega no útero. Depois do útero, ele vai para as tubas uterinas, onde que acontece a fecundação. Então, passa por essas 3 partes aqui, ó, no aparelho reprodutor feminino. Canal vaginal, útero, tubas uterinas. Isso, pessoal, nós estamos colocando numa situação de fertilização natural. Não está considerando uma fertilização in vitro, não. Entendi. Próximo agora, eu disponibilizei para vocês alguns vídeos na nossa primeira aula online sobre o coronavírus. Um dos vídeos falava sobre a história do coronavírus, mostrava então que o coronavírus ele já existia, agora que ele está em processo de modificação com o novo coronavírus, e eu pedi para que vocês fizessem uma charge. Aí, como que não tem como eu corrigir a charge de vocês, eu disponibilizei aqui algumas charges para que vocês possam analisar e comentar comigo. Nessa primeira aqui, então, quem vai me ajudar agora? Natália. Me ajuda nessa aqui. Como que você interpretaria essa charge? Natália, cadê você? Então, Pedro Canto. De vocês, pessoal, me ajuda aí. Próprio. Pedro, me ajuda. Como que você interpretaria esta charge? Sei lá, que o corona meio que dominou o mundo, assim, porque ele que tá decidindo o que a gente faz ou não. Certinho, perfeitamente. Eu sou meio dislexo. Muito bom, mas parabéns, interpretação certinho.
Agora vamos no próximo aí. Vamos nos Pedros aí. Pedro Henrique Fonseca, me ajuda nessa. Como que você interpretaria ela? Essa charge? Pedro Fonseca. Então, pessoal, a participação de vocês vale nota. Pedro Gonçalves. Oi. Nem sei se o Pedro tem. Oi. Pedro Gonçalves? É. Então, me ajuda nessa aí, Pedro. Como que você interpretaria ela? Pera aí, fala aí aqui rapidão. Uai, que as pessoas estão usando o álcool para não pegar o vírus. Então, o álcool é uma Álcool é medida... tipo uma proteção. Isso, é uma medida de profilaxia. Me ajuda, aproveita e interpreta essa também, olha. Quem? Interpreta essa charge aí. Você, Pedro. Que você colocou? Como que você falaria sobre ela? Olha. Calma aí. Analisa as duas imagens. Tem uma informação precisa sobre ela, quando fala sobre a fake news. Então, olha, deixa eu te ajudar. Na imagem, nós temos que observar que a fake news é o que está provocando pânico hoje em dia em relação a essa doença. Várias informações erradas, elas estão deixando pessoas com mais pânico do que se pegasse apenas informações corretas. Então, nós temos que confiar bastante na ciência, observar artigos científicos que comprovam determinados fatos. E a próxima, então, mostra uma imagem de uma pessoa que não tem acesso com água em abundância e fala-se a todo momento, lavar as mãos, lavar as mãos, lavar as mãos, mas não se sabe da real situação daquela população, como nós temos aqui no Brasil, lá no Nordeste. Como que eles vão lavar constantemente as mãos se eles não têm água nem para a sua alimentação? Próximo, então, lá no final da apostila, aula do de 25, sobre a escassez e o uso racional de água. Só que o tempo não vai ser possível. Então, eu vou marcar uma próxima live com vocês, que nós faremos a correção depois da aula sobre a escassez de água, falar sobre o relatório da aula sobre os experimentos com água, que poucas pessoas me mandaram as imagens, e as outras aulas que ainda está disponível para vocês. Eu vou terminar de fazer chamada aqui, só para confirmar os que não responderam. Então, vou falar agora apenas o nome da pessoa que não respondeu a presença antes. Falta só 5 minutinhos. Ó. Álvaro. Tá aí? Oi. Presente, Presente. gente. Arthur Gonçalves. Cauã Bispo. Presente. Gabriel Kennedy. Heitor Alexandre. Gabriel tá aí. João Felipe. Júlia Oliveira. Presente. Laura Pulies. Laura Santos. Presente. Lívia. Presente. A Lívia está presente? Tô. Maria Clara. Presente. Maria Eduarda Faria. Presente. Maria Eduarda Martins. Otávio Augusto. Presente. Otávio. Presente. O Pedro Faria está aí. Alice Oliveira. Presente. Carlos Henrique.
João Eugênio. Aqui, presente. Lívia. Não. Maria Eduarda dos Santos. Deixei de falar o nome de alguém? Pessoal, então eu vou disponibilizar essa live para vocês lá no portal daqui a pouco. Qualquer dúvida, podem me chamar, certinho? Aí nós vamos fazer. Próxima semana eu vou disponibilizar uma aula super interessante. Não deixa de assistir, é uma brincadeira que vocês acreditam que vão gostar. Até mais, com Deus. Falhou. Tchau.